Então, boa tarde. Nós estamos aqui para iniciar a nossa semana de São José. A cada dia uma formação, hoje começando com essa pequena formação. Você pode acompanhar online, você sabe, por conta de tudo que a gente tem passado, tem sofrido. E é uma oportunidade também da gente meditar sobre esse grande santo, nosso pai, São José. De modo especial nesse ano de São José, que o Papa Francisco colocou desde o dia 8 de dezembro, esse ano jubilar de São José. Então também é um tempo de muitas graças. Quem acompanhar essa semana de São José pode ganhar a indulgência plenária, conforme o Papa determinou quando proclamou o ano de São José. Quando a gente fizesse pelo menos meia hora de uma meditação sobre ele, isso já daria a indulgência plenária. Então vamos iniciar rezando, pedindo que São José nos conduza nessa semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O padre vai fazer agora a oração do Papa Francisco a São José, que tem na apostila dos que estão fazendo a consagração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus irmãos, esse vai ser um pequeno apanhado, uma pequena teologia da pessoa de São José. É o que é conhecido como josefologia. Isso, de fato, é um tema na teologia que, desde o século XIX, que tem sido desenvolvido. É lógico que a gente tem que entender as etapas, inclusive da teologia. No começo da igreja, era necessário que a igreja fundamentasse a pessoa de Cristo. Ele como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Então, aqueles concílios foram sendo formados, os primeiros concílios da igreja, a partir disso e de uma fixação naquilo que é a pessoa de Jesus. Por consequência, logo vem o desenvolvimento da Mariologia, a figura de Maria na história da salvação. E é por isso que a gente vai entender que parece que a teologia de São José teria ficado um pouco para trás, um pouco de escanteio, mas não é isso, é que de fato necessitava que acontecesse essa evolução, primeiro cristológica, depois da Mariologia, e agora sim, principalmente a partir do século XIX, na teologia de São José. É lógico, a devoção a São José sempre teve na igreja. Porém, essa teologia de São José, de uns tempos para cá, que tem sido cada vez mais fomentada. É importante saber que desde o Papa Pio IX, que proclamou São José como padroeiro, patrono da igreja, que se desenvolveu essa grande teologia de São José. E é por isso que, 150 anos depois dessa proclamação, o Papa Francisco, então, instaurou esse ano de São José. Também no século passado, todos os papas tiveram grandes devoções, tiveram grande devoção à pessoa de São José. Dos últimos, vale lembrar João Paulo II, o Papa Bento e o Papa Francisco também, que é muito devoto a São José. Então, vai ser uma formação introdutória, de aspectos introdutórios. O centro catequético aqui da nossa cidade, o professor Ronaldo, que é o diretor, a gente já está preparando, já está pensando, agora online, né, um curso aprofundado de josefologia a partir do centro catequético. E daí os padres, tanto aqui eu como o padre Luiz, como também os padres das outras paróquias, vão estar informando desse curso
através do Centro Catequético. Hoje, a gente vai começar então vendo quem é São José. Os aspectos que a gente vai ver hoje são aspectos que estão basicamente na Bíblia. Então, talvez não tenha muita novidade, ainda é assim a fundamentação. A partir de amanhã, sim, a gente vai entrar na teologia. Mas aqui a gente já vai abordar algumas pistas que a gente pode ver e desenvolver depois ao longo da semana. A primeira coisa é quem é São José. Seu nome deriva da língua hebraica Yosef, Javé faz crescer. O nome na Bíblia, você já viu o padre falando, o nome da Bíblia não é simplesmente algo que seus pais escolheram, aliás, não só na Bíblia, mas também na nossa vida, não é simplesmente algo que nossos pais escolheram, mas é uma vocação, é também uma promessa. Na Bíblia, principalmente, o nome era escolhido a partir de uma missão. Essa missão em São José é justamente isso, fazer com que Deus cresça. Você lembra que João Batista vai falar mais ou menos isso? É necessário que eu diminua e ele cresça. A figura de São José é essa, em função de Jesus, para que Jesus apareça. Porém, por conta da missão que ele recebe, lógico, que também ele vai crescer. O seu nome vai crescer e José vai se tornar de fato esse nome tão importante da igreja e o maior santo da igreja. E depois Nossa Senhora também, incluindo aí, depois Nossa Senhora, ele é o maior santo. São José é citado nos evangelhos apenas 14 vezes. Olha o impacto da pessoa de São José. 14 vezes ele é citado. Pode parecer pouco, mas ao longo da semana, e ainda vai ficar muita coisa de fora, a gente vai perceber que vários elementos, várias coisas vão sair na teologia de São José a partir dessas 14 vezes. Os evangelistas lhe dedicam apenas 26 versículos. Isso só mostra esse fazer com que Deus cresça. Os evangelhos não mencionam nenhuma palavra dele. Isso aqui é interessante também. Não tem nenhum versículo em que José fala. José é o homem que escuta e obedece. E isso vai ser também um sinal da sua grande santidade. É interessante que o maior santo da igreja, ele que tem essa figura da paternidade em relação a Jesus, se esconde de tal forma que não tem uma vez que ele diga algo. Isso também é providencial para que a gente perceba na nossa vida que mesmo que a gente tenha títulos, cargos e missões que Deus vai nos dando na história, na nossa história, o importante não é que a gente apareça, mas que Cristo apareça. Isso é o grande exemplo de São José. Aonde estão os textos que falam de São José? Primeiro, ele é descendente da casa de Davi. Mateus 1 e Lucas 1. Depois, era um homem justo. Mateus 1, 19. Nós vamos aprofundar isso depois. Esposo de Maria. Mateus 1, 18. Pai de Jesus. Mateus 1, 20, 13, 55. Lucas 3, 23. João 1, 45. E João 6, 42. A perplexidade dele diante do mistério da encarnação. Mateus 1, 19. A viagem a Belém para o recenseamento, Lucas 2, de 4 a 6. A fuga para o Egito, Mateus 2, 14 e 19, 23. E a perca ao encontro de Jesus no templo, Lucas 2, 41 a 52. Depois desse relato da perca do encontro do menino Jesus, há um silêncio da figura de José. Os maiores, não só teólogos que estudam São José, mas também os biblistas vão falar que esse período de silêncio, esse período de silêncio também de Jesus em Nazaré, nesse período também São José teria morrido. Isso também tem uma providência divina, para que quando Jesus falasse o meu pai, as pessoas também não confundissem com a figura de José. Então, de novo, há um escondimento. É necessário que ele morra, que ele suma, que ele se aniquile,
para que o projeto de Deus sobressaia, principalmente essa questão da filiação entre Cristo e o Pai do céu. Então, justamente para que não confunda, quando Jesus falasse meu Pai, ou Pai Nosso, ou a turma não pensasse que era São José que ele estava falando. Ele era descendente da tribo de Judá e da antiga dinastia da família do rei Davi, e herdou a promessa feita a Davi. Então, lá em Mateus, no capítulo 1, nós temos a genealogia de Jesus. No texto bíblico, nos evangelhos, a gente tem duas genealogias, a em Mateus e a em Lucas. Em Lucas, a descendência, ela parte da Virgem Maria. Como Lucas escreve para os pagãos, para o povo gentil, não havia necessidade de tanto dessa questão da linhagem vindo do pai. Porém, quando em Mateus escreve seu texto para os judeus que estão se convertendo, havia necessidade de provar que Jesus de fato cumpria as promessas do Antigo Testamento. E em Jesus estava ligado a essas promessas a partir da figura do pai, que mesmo não sendo de fato pai biológico, mas a partir do momento que ele assume Jesus como seu filho, ele herda toda esse arcabouço e essa herança e essa promessa que vinha a partir da genealogia em Mateus. Então, em Mateus já começa mostrando isso. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O Messias tem que ser, lógico, da linhagem de Abraão, do povo de Israel, e o Messias tem que ser da tribo de Judá e da linhagem de Davi. Então, aqui coloca que São José é esse link legal, apesar da Virgem Maria ter também esse mesmo link, e depois vão se entrecruzando a genealogia dos dois, apesar de não bater, porque lógico, são parentes, então vai abrindo o leque, mas legalmente era José que tem que dar esse link com Abraão, com Judá e com Davi. A promessa era que o Messias viria das 12 tribos de Israel, você lembra? O Messias viria da tribo de Judá, o leão de Judá. Você se lembra também que em Davi há uma promessa, que o cetro vai ser deixado na sua linhagem, não vai sair nunca mais esse reinado dessa linhagem. Isso também a gente se lembra, depois a gente vai estudar isso, quando o anjo anuncia a Virgem Maria, e o anjo fala isso para ela: ele será filho de Davi e o seu reino não terá fim. José é aquele que faz o link. Então, existe uma teológica, que como o trono de Israel estava em mãos que não eram legítimas, como Herodes, São José teria a dignidade, se tivesse corrido a linhagem correta, de ser de fato o rei de Israel. Porém, isso é uma teoria teológica. O importante é saber que ele tinha de fato esse sangue nobre, e era necessário que o Messias viesse dessa linhagem para que se cumprissem as profecias. Lá no texto, no final da genealogia em Mateus, o texto diz assim: Jacó, não é o Jacó lá do Gênesis. Jacó gerou José, o esposo de Maria, aqui é importante também. Mateus coloca ele como o esposo de Maria. Às vezes as pessoas podem colocar José como um apêndice na história da salvação. Estava de bobeira lá, pega um aqui para ajudar. Não. Também foi predestinado, também foi chamado. E o título, um grande título que vai fazer com que a gente desenvolva a teologia de São José, vai ser pai de Jesus e esposo de Maria. Chamar José como a própria Bíblia chama: esposo de Maria, pai de Jesus. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. José, conforme nos ensina os relatos da infância de Jesus, era carpinteiro. Herdou essa profissão do pai,
pois era costume o pai transmitir a profissão ao filho. Portanto, desde a adolescência, ele pertencia à categoria dos artesãos. Aqui, hoje, na nossa sociedade, está muito dividido, né? É muito especificado o que cada um faz. Então, tem o carpinteiro, tem o encanador, tem o eletricista, tem o pedreiro. Porém, ali, a figura de carpinteiro é um faz-tudo. É quase que um zelador, é um pau para toda a obra. José, ele era simples, pobre, então tinha que ganhar o sustento daquele dia. E é por isso que ele se apega a esses serviços gerais, não só da carpintaria. Porém, o fato de ser carpinteiro também tem uma questão teológica e até profética do que é a árvore, do que é a madeira. Você vai lembrar lá no Gênesis, a árvore da vida, você vai lembrar que Cristo carrega a árvore da cruz, a madeira da cruz, e assim também Jesus vai sendo talhado, e com certeza naquilo que ele ia trabalhando ali na oficina com José, e aprendendo ali com José, também haveria algo meditativo na própria pessoa de Jesus, ali cuidando das madeiras, e tendo esse serviço que possibilitaria para que ele cada vez mais amadurecesse a sua missão de filho de Deus e a sua missão de salvação. Então também pode parecer assim algo ocasional, mas não é algo providencial José ter sido carpinteiro. Hoje pode-se afirmar com toda segurança que José casou-se com Maria com idade própria de todos os jovens hebreus, quando se casavam, ou seja, entre 18 e 24 anos. Aqui, no começo da igreja, alguns apócrifos são aqueles livros que falam até de Jesus, que podem até ter algumas verdades, mas que não entraram no texto bíblico porque não são revelados. Então, por exemplo, o nome de São Joaquim e Santa Ana, a gente não sabe no texto bíblico, como os pais de Nossa Senhora. No entanto, estão no apócrifo, e aquilo a tradição pegou. Só que se você vai ler esse livro apócrifo, contém muito erro, muita heresia, aquilo que a gente era chamado no começo da igreja de gnose, um tipo de esoterismo que havia. Então, esses livros foram rejeitados como livros oficiais da igreja, como palavras de Deus. Você pode ler esses livros apócrifos? Pode ler, mas nunca como palavra de Deus, sempre como objeto de estudo. Mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes essa curiosidade também pode fomentar muita dúvida, muita heresia na nossa cabeça. É preferível você saber aquilo que é oficial, saber bem o que é oficial, ou seja, saber os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, do que às vezes ficar buscando coisas que caem muito na fantasia. Por exemplo, existia um evangelho apócrifo que falava que quando Jesus caminhava, as árvores se inclinavam para saudá-lo. Não, isso aí tinha muito fundo de gnose, de esoterismo. Então a igreja sempre rejeitou. Porém, às vezes haviam certas verdades ali contidas. Essas verdades contidas não faz com que o texto seja canônico, mas que podia dar pistas de alguma coisa. Na figura de São José aconteceu algo oposto. Na figura de São José aconteceu uma confusão, porque para tentar salvar a virgindade de Nossa Senhora, alguns apócrifos começaram a colocar São José como um homem idoso. Para salvar, por exemplo, quando fala os irmãos de Jesus, alguns apócrifos começaram a colocar que José era um viúvo, era um senhor já de idade e ficou viúvo com outros filhos. Mas hoje a gente sabe que não foi assim, e não dava para ser assim. José, de fato, teria que ser um homem formado, pronto e com uma idade capaz de proteger a Virgem Maria e o menino Jesus. Não teria sentido Deus colocar um idoso para cuidar da Virgem Maria. O caminho era necessário de alguém, esse caminho era necessário de alguém que
tivesse de fato força, juventude. A gente vai ver daqui a pouco. Uma coisa então uma coisa também desde já que é bom você olhar e meditar, é que nós estamos falando dos dois maiores santos da igreja, Nossa Senhora e São José. Então a gente não pode olhar isso com a nossa régua. Então o que esses apócrifos começaram a pensar? Bom, se José fosse moço, ele não ia aguentar ficar virgem, segurar a virgindade de Nossa Senhora. Então coloca ele um velhinho assim, que não vai ter mais desejo, que não vai ter não sei o quê. Não, isso é olhar essa situação da Sagrada Família com os olhos nossos, com os olhos de concupiscência nossa. Estamos falando aqui de São José e Nossa Senhora. Se esses grandes santos, você pega Santa Teresinha, São Francisco de Assis, já conseguiram vencer a impureza, já se dedicaram tanto à castidade, quanto mais São José e a Virgem Maria. O nível é outro, o olhar é outro, o olhar é de santo. Se eu não acredito que José, como jovem, ele foi capaz de guardar a virgindade de Nossa Senhora, nós vamos aprofundar isso depois. Se eu não acredito que São José, como jovem, foi capaz de guardar a virgindade de São José, eu não consigo acreditar, então, na castidade de um padre. Um padre é muito menos santo do que São José. E como é que ele aguenta viver a castidade? Nós vamos ver que São José estava num nível de santidade que nem passou na cabeça dele, por quanto que ele sabia daquilo que a Virgem, que Nossa Senhora tinha prometido, nem passou pela cabeça dele algo de intimidade. Há uma teoria também, que até mesmo São José teria feito esse voto de virgindade. A gente vai ver também ao longo do curso. Mas vejam, aqui é importante a gente desmistificar isso, de que São José era um idoso, ou que ele tinha sido viúvo, e tinha deixado outros filhos, daí se explicaria irmãos de Jesus. Depois a gente vai ver também que essa questão dos irmãos de Jesus, que não é bem isso. Mas vira e mexe, você pode ainda encontrar alguns quadros, principalmente até o século XVI, por aí, de São José idoso. Então, essa é a explicação. Mas, desde já, hoje, ninguém pensa mais assim. Muito menos os papas de agora. São José é um homem jovem e era necessário. Por que era necessário? Olha lá. Era necessário que José fosse jovem. Por quê? Como que um velho, um idoso, ia levar a família de Nazaré para o Egito? Não tinha Uber, não tinha trem, não tinha... Atravessar, sair ali de Belém, ir até o Egito, era uma estrada perigosa, cheia de ladrões. Era necessário, então, que ele fosse jovem, era necessário que ele tivesse uma composição física também que aguentasse. Hoje é muito comum a gente ver, por exemplo, as imagens de Nossa Senhora do Desterro. A gente vê que Nossa Senhora ia lá sentada no burrinho, e São José vai puxando Nossa Senhora e o burrinho. Porém, esse não era o costume, era uma sociedade profundamente machista e patriarcal. Se você pega um livro de São José, que é romanceado, até o Papa Francisco indica nesse documento dele, do Coração de Pai, que se chama A Sombra do Pai, você vai ver lá que as pessoas ficavam escandalizadas de ver que o homem ia caminhando e a mulher ia sentada no burrico. Porque a forma normal de um povo judeu era o contrário, mesmo ela estando grávida. Então, esse gesto já de gentileza, de santidade de José, já indica que era necessário uma força para atravessar o Egito. Volta para Nazaré, é necessário manter a família de Nazaré. Como que um idoso ia manter, ia cuidar, ia dar alimentação para Jesus e para Nossa Senhora? A questão da proteção, não só da proteção nesse caminho até o Egito, mas também da proteção em casa, para não ter desrespeito, para a questão até do menino Jesus. Você se lembra que Herodes tenta matar o menino, e quando o anjo fala a José, o
texto fala que ele saiu apressadamente, não demorou, não ficou. Outra coisa, a provisão ao alimento, aquilo que era necessário. Ele, como cabeça também da Sagrada Família, Maria, mais santa que José, porém foi dado a José a missão de ser a cabeça. E isso deveria ter uma prontidão. Você já pensou se o anjo aparece lá e fala: José, vai para o Egito? Ele: não dá, eu estou com artrite, estou com artrose, estou com um bico de papagaio. Era necessário que tivesse essa prontidão, que fosse imediato. E aí sim, também essa virilidade. Agora, acima de tudo, a castidade, né? Acreditar na castidade. Acreditar sim que o nível de santidade de São José e de Nossa Senhora era tamanho que não é porque ela é jovem que ia ter desejo ou que não ia se aguentar na vivência com ela. Como o padre falou, se eu não acreditar que São José, morando com Nossa Senhora, morando com Jesus, não fosse capaz de guardar a castidade, quem sou eu na fila do pão, então? Pensa se um padre, então, é capaz. Se um casado é capaz de se guardar só com a sua esposa, então, diante do mundo que a gente vive. Não, aqui a grande virtude é dele ser jovem, com virilidade, e ser capaz de se guardar pelo projeto de Deus. A gente viu, José é o nome que Deus cresça. Também aqui, também é um Deus cresça. Então, a maior parte hoje dos teólogos já não falam mais de José velho, de José idoso, mas sim de José jovem. Você viu aqui, entre 18 e 24 anos. José, homem justo. Aqui, a justiça no texto bíblico, no Antigo Testamento e também nas primeiras cartas de São Paulo, ela se confunde muito com a santidade, ou seja, ela é um sinônimo de santidade. Então também a gente poderia colocar José, homem santo. Você lembra na carta aos Romanos que São Paulo vai falar: o justo, o santo, vive pela fé. São Paulo vai desenvolver na carta aos Romanos a justificação, a santificação a partir da pessoa de Cristo. Lógico, Cristo é a fonte da santidade. Porém, há uma diferença aqui, e é por isso que o padre colocou embaixo no texto, que José é homem justo, e Lucas também coloca que Zacarias e Isabel também eram justos. Mas há uma diferença aqui profunda, porque a justiça de José, esse ser homem justo, já é santidade do Novo Testamento. Há uma diferença porque Zacarias e Isabel, principalmente Zacarias, era tido também como homem justo. O anjo aparece para Zacarias na anunciação a João Batista, só que ele duvida. Então ainda é uma justiça, uma santidade imprecisa, faltosa. Você se lembra que a consequência foi que Zacarias ficou sem falar. Em José não. A gente vai ver que José vai passar uma noite escura, mas não é por falta de fé, mas por se fazer pequeno, por ser pequeno diante daquilo que Deus estava colocando naquele mistério. Não houve nenhuma dúvida no coração de São José. Essa santidade de José, ela é do Novo Testamento, porque se José fosse justo, apenas segundo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o certo era o quê? Ele, quando soubesse que Maria ficou grávida, ele mandar apedrejar. Mandar Maria ser apedrejada. Quando a gente olha e fala, algo é justo, nos dias de hoje, por exemplo, um parafuso entrou justo, entrou sem nenhuma folga. No Antigo Testamento, o que era um homem justo? Aquele que cumpre a lei, que faz o que está escrito lá e pronto, acabou. Então, se tem que dar 1000 passos no sábado, ele dava 999. Está lá um homem justo. Se era para pagar o dízimo da hortelã, ele pagava 10% da hortelã e ia para o templo. Está aí um homem justo, não tem folga. Ele não... Porém, José, se ele fosse um homem justo, com a mentalidade do Antigo Testamento, ele tinha que mandar cumprir a lei. E a lei era o quê? Levá-la em praça pública e mandar apedrejar.
a justiça de José, e esse grau de santidade de José já aparece aqui, quando a gente vê que já é uma justiça, uma santidade a partir da misericórdia e da humildade. Quando a gente pega São José de novo, a ideia de muita gente é achar que José foi alguém que Deus pegou assim, de improviso. Está aí sem fazer nada, chama esse rapazinho que é bom, ele é um bom cidadão, ele paga os seus impostos, ele não joga papel no chão, ele usa máscara, chama esse aí que ele é bom. Não é isso. José já estava num grau de santidade tremendo aqui. Já é alguém determinado por Deus, escolhido por Deus. Pensa só, Deus lá na eternidade já pensou na encarnação do Verbo, já pensou na sua mãe, com certeza também pensou quem seria esse que ia cuidar, que ia ser a representação de Deus Pai aqui na terra. Então, a gente não pode olhar com os nossos olhos quando a gente fala da família de Nazaré. O nível de santidade é outro. Então aqui, essa justiça de São José, homem justo, já é a santidade, já pregada por Cristo e depois desenvolvida na teologia de São Paulo. Isso é a diferença entre a justiça de Zacarias e Isabel. Zacarias fica mudo e José cumpre aquilo que o Senhor pede a ele para que ele seja de fato o pai de Jesus. José, homem justo. Na ladainha, a gente tenta puxar o máximo que a gente pode isso quando a gente coloca o justíssimo, o superlativo, né? A gente tenta puxar isso com José justíssimo, mas nenhuma palavra é capaz de designar de fato essa santidade de São José. O justo vive pela fé. Imagine São José então, um fiel cumpridor das leis do Senhor, temente a Deus, e a gente vai desenvolver esse tema depois da sua santidade ao longo da semana. Ele é o maior de todos os santos. Aqui o Papa Pio V fala assim: ele, constituído chefe da Sagrada Família, posto imediatamente a serviço do Deus homem, transcende em dignidade a todos os outros santos. Ele, por conseguinte, foi estabelecido em uma ordem que é superior a todas as ordens na igreja. De novo, São José não é um achado, não é um acaso. Ele foi pensado por Deus, foi querido por Deus. Então, se da mesma forma Deus pensou na Virgem Maria, pensou num sacrário, num útero que fosse um sacrário para a encarnação do Verbo, também tinha que ter pensado em alguém que protegesse isso. São Tomás, quando ele vai falar da santidade, ele vai falar assim, que o grau de santidade, ele é medido. Como você sabe, Deus criou as coisas numa hierarquia, existe a hierarquia da angélica, uma hierarquia da criação, do valor das coisas. Uma tartaruga vale mais que uma pedra, mas uma criança vale muito e muito mais do que qualquer animal. Então há uma ordem na criação, uma ordem de valor. E também há uma ordem na santidade. Quando chegarmos no céu, com a graça de Deus, cada um vai refletir, vai viver, vai ser divinizado, né, a teoses de Santo Irineu, a partir daquilo que você cresceu na santidade. Então, é lógico que a santidade da Virgem Maria, de Santa Teresinha, de São Francisco de Assis, é muito maior do que a nossa. Há uma hierarquia no grau de santidade e isso não vai causar ciúmes em nós. Quando chegarmos no céu, a gente vai olhar para São Francisco e vai falar, nossa, esse cara é demais, vai ser belo contemplar o que Deus fez em Francisco. Ao mesmo tempo, mesmo com a nossa pequenez ali, da nossa santidade, São Francisco de Assis vai olhar para nós também e vai se maravilhar, vai falar, nossa, olha como é belo ver o que Deus fez na sua vida. Não vai ter espaço para mim ter inveja que o outro é mais santo do que eu, não, você vai se alegrar com o tamanho e a grandeza da santidade. São Tomás fala que essa medida da santidade, a régua dela são duas coisas. Primeiro, na ordem da graça, ou seja, na ordem que a pessoa cresce,
na ordem que a pessoa se santifica. Como eu disse, lógico que a graça e a santidade de São Francisco é maior que a nossa. A nossa santidade ela é medida na ordem da graça. Porém, São Tomás fala que existe uma outra medida que supera a ordem da graça, que é a encarnação. É a ordem da graça inserida no mistério da encarnação. Então, o que significa isso? Significa que quanto mais a pessoa estiver perto do projeto salvífico, da ordem da encarnação, Deus acumulou de graças. E isso faz com que a santidade dele suba muito, estoure a boca do balão. Então, é a graça e estar perto do mistério da encarnação. Uma coisa por exemplo, você foi encarregado de cuidar do pipoqueiro aqui da vila, do carrinho de pipoca aqui da vila. O que você vai fazer? Você vai colocar um cadeado, vai colocar uma corrente e pronto. Agora, outra coisa é se você ganha uma Ferrari, e aí tem que cuidar da Ferrari. Aí você não vai colocar alarmezinho, você não vai colocar quarta gasolina, você vai se encher de defesa, porque aquele bem é muito grande, é muito maior que o carrinho de pipoca. Para São José foi dado a missão de cuidar dos dois maiores tesouros de Deus. E isso que nós vamos ver amanhã, a dignidade de São José. Os dois maiores tesouros de Deus são a Virgem Maria e Jesus. Então era necessário que Deus capacitasse São José de tal forma, de tamanha graça, que ele fosse capaz de responder a isso. Aquilo que a gente chama na teologia da graça de graça de Estado. Deus nos capacita para aquilo que a gente precisa fazer pelo bem da igreja. Então, eu não tenho a missão, por exemplo, eu não tenho a graça de Estado, por exemplo, de uma paternidade biológica. A minha paternidade é espiritual e Deus me capacitou para isso, por bondade dele, por conta daquilo que eu exercer na igreja. Assim também cada um. Aquilo que você tem que fazer na igreja é único, é a vocação única, é exclusiva, é você que tem que fazer. É você que é pai daquela família, é você que é a mãe daquela família. Então Deus vai te dar a graça necessária para exercer isso ali. Se a gente pega, então, olhando o mistério da salvação, da encarnação, que é o centro da história, então significa que aquelas pessoas que orbitam em volta da encarnação, que estão em volta da encarnação, teriam que ter graças especiais. Por isso Nossa Senhora, por exemplo, tanta graça em Nossa Senhora, Imaculada, sempre virgem, assunta ao céu. Por isso também os apóstolos, também era necessário que eles tivessem essas graças especiais. Aqui também a gente vê que a infidelidade, por exemplo, de Judas, ela é pior ainda, porque a quem muito foi dado, muito foi cobrado, será cobrado. Então, aqueles que orbitam em volta do mistério da encarnação, eles excedem aqueles que só estão na ordem da graça em santidade. E aí você pega a Virgem Maria, você pega São José, João Batista, os apóstolos, as mulheres santas, Maria Madalena, esse pessoal estava em volta do mistério da encarnação. E aquilo faz com que suba, então, essa graduação de santidade. Se você pega aqui, José tem essa missão única e exclusiva de ser o pai de Jesus, a única pessoa aqui na terra que Jesus chama de pai. É lógico que a graça tem que ser monumental. Então, por isso que ele é o maior de todos os santos. Padre, mas não tem aquela passagem que fala de João Batista, que ele é o maior nascido de mulher, mas você lembra a segunda parte do versículo, que o menor no reino dos céus é maior do que ele. Aqui Jesus ainda está falando como João Batista, como uma dobradiça do Antigo Testamento. Ele é o último do Antigo Testamento. Apesar da história dele estar no Novo Testamento, ele ainda é o último do Antigo Testamento. Agora, como a gente já viu da justiça de José,
José já é na ordem da encarnação, então o supera. O Papa Francisco fala isso, também afirma José maior de todos os santos. O Papa Bento, o Papa João Paulo II, esses papas recentes, eles desenvolveram bem essa teologia de São José. Amanhã a gente vai ver então sobre a dignidade de São José. Hoje foi aspectos históricos. Amanhã, a partir disso que o padre falou, desse grau de santidade, dessa missão, daquilo que era a dignidade de São José, a gente começa a desenvolver a teologia de São José. Nós vamos rezar agora, para terminar, a coroa de São José. Então peço que você acompanhe conosco aí, continue conosco, para terminar com a coroa de São José. Louvado, exaltado e glorificado seja o Pai eterno, por ter escolhido o excelso São José, para que junto ao Filho de Deus fizesse suas vezes na terra, e por lhe ter dado um coração amoroso paternal para com o divino Filho. Supliquemo-lhe que com grande fervor e profundíssima humildade, nos conceda benignamente o que tanto desejamos. Cada um coloque a sua intenção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, louvado, exaltado e glorificado seja o Filho unigênito, por ter recebido o excelso São José por seu pai adotivo e infundido em seu coração um cuidado amoroso e diligente para zelar por sua vida, alimentá-lo e vesti-lo e defendê-lo. E supliquemo-lhes confiantemente que nos conceda a graça de que tanto necessitamos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. São José, louvado, exaltado e glorificado seja o Espírito Divino, que no egrégio de São José deu à Virgem Imaculada um esposo castíssimo, muito semelhante à Celeste Senhora, e fiel custódio da sua virgindade, enchendo ao mesmo tempo o coração do ilustre patriarca de muito amor e de grande estima do tesouro que lhe tinha confiado. E roguemo-lhe, até importunemo-lo humildemente e com afeto de filhos, para conseguir a graça que tanto precisamos, que tanto desejamos, pela qual tanto suspiramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, louvemos e demos graças à Trindade bondosíssima, por ter constituído o glorioso São José sobre sua família, e havê-lo instituído em nosso favor, fiel administrador de todos os seus bens. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai. Louvemos e demos graças à Trindade generosíssima, por ter adornado o glorioso patriarca São José, mais que nenhum outro santo, com seus celestes dons divinos e carismas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, louvemos de todo o coração o Senhor Deus nosso, honrando e recomendando-nos com muito fervor a São José, escolhido para a dignidade mais alta e excelsa, depois da divina maternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, essa formação vai estar aí no Facebook, depois você pode rever, ou falar para as pessoas também assistirem depois. Como você sabe, às 18h30 a gente tem a missa, daí sim online, daí você tem que participar ao vivo. E amanhã, às 15 horas, a gente volta então a falar o segundo dia dessa pequena formação a São José. Para terminar, rezemos também pelas almas do purgatório, pelo Papa Francisco, pelo nosso bispo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, São José, seu esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor.